Semana pesada e marcada por novidades para quem acompanha o mercado financeiro. E não foi o tão esperado balanço da Petrobras que abalou a Bolsa Brasileira, e sim a demissão de Jean Paul Prats da presidência da companhia. A notícia, que pegou todo mundo de surpresa no calar da noite de terça-feira pós-resultado, fez as ações ordinárias e preferenciais derreterem no dia seguinte. A maior empresa do Brasil perdeu 46,5 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 2 dias. A indicada pelo governo para ocupar o cargo é Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no governo Dilma Rousseff e ex-funcionária da estatal. O Hungria comentou quais são as principais preocupações do mercado em relação à futura substituta de Prats. Uma das grandes preocupações do mercado é com relação à política de precificação de combustíveis, que já afetou muito a Petrobras lá atrás, e que, numa nova gestão mais alinhada com o governo, você tivesse uma espécie de interferência ali na política de preços e que isso pudesse afetar os resultados da companhia. Eu entendo que, por conta da lei das estatais, isso está relativamente protegido. Mas você ainda abre espaço para o uso da geração de caixa em outros investimentos que tenham um pouco a ver ali com a capacidade de geração de valor da companhia, como a gente já disse, que tem especialização no setor de óleo e gás, né? Não em geração de energia renovável ou coisas desse tipo, né? No setor naval, por exemplo. Tá? Então, acho que a lei das estatais protege essa questão do preço dos combustíveis, que já é um fator importante, né? Mas ainda vejo aí os dividendos em risco, principalmente os dividendos extraordinários, né, em risco por conta desse alinhamento da nova gestão da companhia e investir em muito mais coisas do que a Petrobras fazia até a última gestão. Mas a queda de Petri 3 e Petri 4 não foi suficiente para acabar totalmente com o bom humor dos investidores esta semana. A perspectiva dos gestores com as bolsas brasileira e americana ainda é positiva. Confira o que disse Bruno Merola sobre o sentimento. Curiosamente, sobre bolsa, os dois sentimentos para Brasil e Estados Unidos, eles são ligeiramente otimistas, mas por motivos diferentes, tá? Nos Estados Unidos não são mais otimistas, porque na visão dos gestores ela já parece esticada, já parece cara, e eles, historicamente, não têm uma posição tão relevante assim em bolsa americana, então também tem esse fator aqui na pesquisa. E no Brasil já é um cenário diferente, né? Já é um cenário de, olha, ela está aparentemente, a bolsa, né, barata há alguns meses, né, há pouco mais de um ano aí, um ano e meio, com múltiplos que parecem historicamente baratos. Os fundamentos das empresas têm sido bons, na média, mas a grande visão aqui é uma visão de que, olha, eu tive tantos prejuízos nos últimos 2 anos aqui que eu tenho até um receio de entrar grande em bolsa brasileira, e além disso me falta uma sinalização de um gatilho claro para a bolsa como uma classe, não ativos específicos, subir. Então o que os gestores têm feito é uma posição pequena em bolsa brasileira, e que se reduziu. Então, essa posição que já era pequena se reduziu de um mês para cá, justamente com essa preocupação de juros mais altos no mundo, trazidos por lá fora, e com maior preocupação aqui no Brasil, com o fiscal, ingerência política, e também os juros não caírem tanto aqui quanto se esperava nos próximos meses, né? Todo mundo tem feito uma revisão de taxa Selic aqui um pouquinho para cima. O que a gente tem visto é talvez uma Selic terminal aí mais próxima de 10%, até um pouquinho mais do que isso. Então isso também tem tirado um pouco esse otimismo de bolsa. Como eu falei, ainda é um otimismo, ainda tem uma posição comprada, eles não estão vendidos na média não, mas é uma posição pequena. Eles têm preferido procurar oportunidades em renda fixa, em commodities, um pouco em câmbio, tem posições em dólar contra outras moedas, que é uma posição relevante, e os gestores têm aumentado também uma posição em crédito privado aqui no Brasil. Mas a gente pode entrar no detalhe também. A ata do Copom, divulgada na última terça-feira, foi um pouco mais dura e reforçou a política mais cautelosa do Banco Central em relação ao cenário macro mais desafiador.
Com isso, as apostas para uma Selic terminal na casa dos 2 dígitos ganhou força entre os analistas. E por falar em cenário macro, os Estados Unidos mostraram uma desaceleração da inflação nos últimos dados divulgados esta semana. Isso fez com que as bolsas de valores por lá alcançassem recordes históricos de fechamento. O Dow Jones, inclusive, superou pela primeira vez na história a marca dos 40 mil pontos, sem conseguir se manter acima disso. De volta ao Brasil, Auren e AES Brasil, que confirmaram a combinação de negócios, formam agora a terceira maior geradora de energia do país. Com a AES se tornando subsidiária, as ações negociadas sob o ticker AESB3 deixarão de existir. Veja o que esperar da nova gigante do setor. A gente pode esperar da Auren e desse histórico e de principalmente o Votorantim ali, que hoje é um controlador da companhia, a gente pode esperar que devemos ter pela frente uma melhoria de eficiência desses ativos da AES. A AES tem um portfólio grande de ativos, mas talvez a expectativa aqui de ver o Votorantim extrair o melhor resultado desses ativos, né? Que, inclusive, a própria controladora da AES lá nos Estados Unidos tinha desistido, né? Meio que numa combinação, eu acredito, uma combinação de resultados ruins aqui e da necessidade de diminuir as dívidas da controladora lá fora. Eles entraram nesse projeto, nessa estratégia de vender os ativos aqui no Brasil, e calhou da Auren ser a compradora. O início da segunda quinzena de maio também marcou o fim da temporada de resultados. Destaque positivo para a BTG Pactual, que divulgou receita e lucro recordes no primeiro trimestre do ano. Será que esse desempenho continua? Confira o que disse Larissa Quaresma. Anteriormente, o BTG ele tinha passado um soft guidance, né, uma projeção informal de um ano excelente em 2024. Um ano com expansão de lucro que, né, se você colocar todas as premissas ali que eles colocaram, daria algo em torno de 20% de expansão de lucro, um ROI superior ao do ano passado, que já foi encostando nesses 23%, foi 22,8%, né? Então, acho que para 2024 eles esperavam um ROI também acima do ano passado. E o lado bom é que eu acompanhei a teleconferência de resultados agora, e eles falaram que mesmo com o novo cenário, essas projeções se mantêm. Então, o banco, né, apesar de sentir os efeitos ali de uma taxa de juros mais alta, principalmente na emissão de ações, que continua com a janela fechada, e na parte de tesouraria, como eu comentei aqui anteriormente, as outras verticais, elas são muito pouco dependentes disso, né? Então, assim, até existe uma taxa de juros ótima para o banco, né? Ela ficar muito baixa é ruim, e ela ficar muito alta, como ela estava antes, né? Quase em 14%, também é ruim. Então, a gente está numa faixa ali que ainda é uma Selic alta, ainda está além do ideal para a operação do banco, mas ela ainda é saudável e permite essa melhoria substancial de lucro e de rentabilidade em 2024. Estes foram os destaques do Giro do Mercado nesta semana. Vejo você na semana que vem. Até lá!